Igreja do bairro versus a igreja do reino. Essa é a grande pergunta para esses dias, né? Qual é a mentalidade que os membros de uma igreja de bairro têm que distingue tanto com a dos discípulos de Jesus? Eu tenho me feito essas perguntas esses dias e eu quero ler com você um texto que está lá em Mateus capítulo 6, verso 33. O texto diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Olha como os discípulos de Jesus, eles tinham foco nas prioridades. E o discipulado de hoje, com você, é o foco na prioridade. Os discípulos de Jesus, eles estavam mais preocupados com o cumprimento da missão de Cristo, em como pregar o evangelho, como discipular outros, como alcançar as pessoas que estavam perdidas. Eles enxergavam a igreja como um meio para o avanço e não como um fim em si mesma. Ou seja, os discípulos de Jesus tinham foco em algumas prioridades do reino. A primeira prioridade era justamente essa, o cumprimento da missão de Cristo. E entre o cumprimento da missão de Cristo estava pregar o evangelho. A prioridade dos discípulos de Jesus estava em pregar o evangelho, não estava em construir uma igreja. Olha que interessante, os membros de uma igreja de bairro, eles muitas vezes estão focados na sua participação nas atividades locais, nos eventos comunitários, na manutenção e estrutura de uma igreja, com foco na tradição e no conforto espiritual. Os membros de uma igreja de bairro, eles estão mais preocupados com questões práticas, visíveis, como reforma, como os programas, como as agendas da igreja. Porém, os discípulos não. Os discípulos estavam olhando para onde que o evangelho tinha que chegar, para quais pessoas deveriam ser pregadas, onde estavam os perdidos, onde estavam aqueles da Judéia, da Samaria, dos confins da terra. Olha o que o texto diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Portanto, fixemos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O foco das prioridades dos discípulos de Jesus estava justamente em ajustar o olhar, não na estrutura do templo, mas nas coisas do reino de Deus. Eles estavam focados em discipular novas pessoas, em alcançar aqueles que no caminho tinham se perdido. Quem sabe você mesmo foi alcançado por um discípulo de Jesus, né? Alguém que estava focado em alcançar a sua vida, em pregar para você, em discipular o seu coração, e não somente em cumprir uma agenda local, em participar de um programa da igreja, em estar voltado numa reforma, enfim. Os membros de uma igreja local, eles normalmente são muito particularizados nas suas atividades, eles não pensam na comunidade como um todo, no reino de Deus como um todo. Eles estão olhando apenas o que nós temos que fazer hoje. Qual a agenda de hoje? Qual o programa hoje? Eu quero te pedir que você comece a pensar, será que você é um membro de uma igreja local de bairro ou você tem uma mente de um discípulo de Jesus? O seu olhar hoje está em cumprir as agendas que a igreja propõe, em vir aos domingos, aos sábados, ou algum programa especial que a igreja promove, ou você está preocupado em evangelizar? Independente de onde você estiver, o foco nas prioridades é justamente o quê? É onde você está. Tem alguma pessoa para ouvir sobre Jesus? Independente de onde você estiver, tem alguma pessoa que você pode discipular. Tem alguma pessoa que você pode abraçar e transferir esse amor de Cristo para ela. Eu gostaria que você ajustasse o foco da sua vida, ajustasse a prioridade. Você foi chamado para ser um discípulo, uma discípula de Jesus. Então, deixe, às vezes, os programas em volta e foque na prioridade. É ver o evangelho alcançando a todas as pessoas. É pregar o evangelho a todas as pessoas. É ganhar todas as pessoas para Jesus. Deus te use para ser um discípulo, uma discípula de Jesus, para a glória dele, tá bom? Deus abençoe, até mais.